Olá, muito prazer. Meu nome é Alex, eu sou psicoterapeuta e eu tava procurando um conteúdo aqui, né, pra fazer, pra gravar, e eu acabei me deparando com esse daqui, que são os 28 poderosos truques psicológicos que realmente funcionam. E me chamou a atenção porque simplesmente tem 1,4 milhões de views. Então vamos dar uma olhada pra ver se realmente são truques válidos, se tem alguma ciência por trás disso, ou se são simplesmente pra enganar qualquer pessoa. Vamos lá. 28 truques psicológicos para mudar as coisas a seu favor. Toda vez que você ver alguém que você conhece, sorria e diga olá. Eles vão pensar em você como uma pessoa legal e podem ser mais propensos a ajudá-lo no futuro. Tá, não necessariamente. Isso daí até que faz parte, vamos dizer que num contexto terapêutico, faz parte para a gente desenvolver habilidades sociais, seja de gratificação, seja para começar um assunto, mas é que é muito diferente quando a gente faz de uma forma genuína, né? Quando a gente quer aprender, quando a gente quer dar olá, bom dia, sorrir, e quando a gente faz de uma forma artificial. Quando é feita de forma artificial, não necessariamente vai ter ganhos. Então, se você quer começar a dizer olá para as pessoas, não tem problema, é uma coisa boa. Elas até podem reagir de uma forma mais positiva para você e isso pode até melhorar sua saúde mental, mesmo que tenha um efeito mínimo, porque você vai estar socializando, você vai estar entrando em contato com outras pessoas, mas não quer dizer que é um truque psicológico, na verdade é só uma habilidade social que é treinável. Se você quer que alguém lhe conte mais sobre algo, fique quieto. Eles geralmente preencherão o silêncio dando mais informações. É muito genérico, não necessariamente vai acontecer isso daí. É, realmente depende da situação, aquela respostinha bem básica de psicólogo. É, depende da situação. Se você não fizer perguntas, provavelmente a pessoa só vai te achar desinteressante. Ela até pode continuar conversando, né? Pensando nessa situação hipotética que eu criei aqui. Ela até pode continuar conversando, mas se você não faz perguntas, se você não quer saber sobre o assunto, se você não demonstra interesse, gentileza genuíno, então provavelmente não vai funcionar. Da mesma forma, se alguém está tentando lhe dar uma desculpa sobre algo, se você ficar quieto, provavelmente eles vão se atrapalhar na própria desculpa. Ou você simplesmente vai parecer um esquisito que não tá entendendo, vai parecer antipático, não vai demonstrar empatia com a pessoa, né? E talvez você só não converse mais com ela ou não entre mais nesse tipo de assunto. Então, né? Sempre vai depender do tipo de assunto. Vai sempre depender também do tipo de relação que você tem. Tentando explicar. Se você quiser evitar ser chamado na aula ou durante uma reunião, certifique-se de olhar para o orador mesmo fazendo contato visual, se possível até o final da pergunta. Depois olhe para outra pessoa na sala para desviar a atenção do orador para essa pessoa. Não faça isso, por favor. Eu sei que você pode ter medo, eu sei que talvez até tenha alguma ansiedade sobre falar em público, sobre responder perguntas, sobre ser notado no meio dessas multidões, às vezes na sala, na faculdade, em uma reunião de trabalho. E não perca essa oportunidade de você responder uma pergunta na faculdade, de você realizar uma pergunta, ou até no trabalho, de você ser o interlocutor de uma conversa, de uma reunião, porque isso vai te dar frutos que você nem imagina. Quando você se mostra capaz, mesmo que você erre, mesmo que você gagueje, você tentou. Então, na próxima vez em que uma situação dessa ocorrer, as pessoas vão olhar para ti e vão lembrar, pô, essa pessoa tenta fazer isso. Então a chance de você ser reforçado, e quando eu digo reforçado, é você receber uma recompensa, no caso, nisso daí, é aceitação social, é, como que eu posso dizer? É a admiração dos outros, porque sim, a gente é um animal social, a gente gosta de gratificação dos outros. Então, só voltando à linha de raciocínio. Quando você se esquiva dessas situações, igual essa dica, esse truque psicológico sugere, você só tá deixando de lado uma oportunidade de você conseguir coisas boas, no geral. Porque se expor e ter habilidades sociais na nossa sociedade como geral é visto de uma maneira positiva. Se esquivar, não é. Então, quando você se esquiva, você perde essas oportunidades. E quanto mais você vai se esquivando, mais reforçador isso vai ser, porque você vai se sentir aliviado, que é o efeito da esquiva, né? Da esquiva experiencial que a gente chama.
o efeito dessa esquiva é se sentir aliviado. E daí, conforme você vai mais se esquivando, você vai se sentindo aliviado, você vai deixando, postergando essas coisas para depois, e vira só mais uma pessoa que tá indo ali para trabalhar, que não tá aproveitando as oportunidades que você tem, seja em sala de aula para estudar e ser um profissional de excelência, caso seja um objetivo seu, ou também no trabalho, sendo mais uma pessoa que vai ali, cumpre a carga horária e vai embora. Não é errado, não é, né? Cada um vive do jeito que você quer, mas que se você seguir essa dica aí de simplesmente querer deixar os outros responderem, sempre jogar a responsabilidade para os outros, tentar manipular alguém para atenção voltar para outra pessoa, não vai ser uma coisa positiva para você de modo geral. Se você está tentando fazer com que alguém baixe a guarda, ou jogando um jogo com alguém que exige que você blefe, faça-o rir. As pessoas são mais propensas a serem honestas e vulneráveis quando riem, e menos propensas a blefar ou mentir. Ah, isso daí é maravilhoso, porque isso fala mais sobre a nossa expectativa quando algo acontece do que necessariamente um efeito comportamental ou psicológico da risada, da honestidade ou até da vulnerabilidade, né? É, de cabeça, eu sei que não vou conseguir lembrar de um autor que fale sobre isso, mas também não tem respaldo e até futuramente a gente pode fazer um vídeo só sobre isso. Se você está tentando descobrir o nome de algo ou alguém, faça uma pergunta com informações falsas. A pessoa geralmente irá corrigi-lo com as informações reais. Esse é um truque interessante, mas você não é o Batman. Você não é um detetive, então, cara, às vezes só pergunta. É muito melhor tu ser honesto, ser sincero. Agradeça a alguém por uma característica que você deseja que ela exiba. Então, em vez de dizer desculpe por deixá-lo esperando, diga obrigado por ser paciente. Isso fará com que ela haja de acordo com suas palavras. Cara, para de querer tentar manipular os outros, velho. Tu não é um metaforando, tu não é um psicopata, um mastermind que quer controlar todo mundo. Você não é o Coringa, velho. Simplesmente haja como você quer agir. Não fica nessa de achar que você vai controlar, vai manipular os outros. Simplesmente, ó, se você troca isso de desculpe por deixá-lo esperando e obrigado por ser paciente, você está sendo uma pessoa educado, simplesmente. Tanto em uma quanto em outra. Você não está mostrando dominância, você não está demonstrando fraqueza, vulnerabilidade se você faz uma ou outra. Por favor, simplesmente haja como você quer agir. Se Pariu. alguém lhe fizer uma pergunta particularmente difícil, diga: que boa pergunta! Isso fará com que a pessoa se sinta tão satisfeita consigo mesma que ela será menos crítica em relação à resposta, e pode até nem prestar atenção totalmente a ela. Ai, meu Deus do céu. E por que que tu vai querer que a pessoa seja menos crítica em relação à resposta ou à pergunta? Mas, cara, você tá sendo uma pessoa muito menos natural, você tá sendo muito menos você e achando que você precisa atender a expectativa de outra pessoa, com alguém que faz esse vídeo, pra se sentir superior. Isso daí é ridículo. Mas vamos prosseguir. Se você quiser descobrir de quem alguém mais gosta em um grupo, preste atenção em para quem eles olham depois que alguém diz algo engraçado. Eles tendem a olhar para a sua pessoa favorita enquanto riem. Tá, desse daí é uma dica. Não é uma dica, né? É um truque. É um truque psicológico interessante, porque as nossas emoções, elas são contextuais. E até pegando teorias de emoção de uma maneira geral, assim, é muito interessante porque a gente não precisa ter a percepção da emoção, então a gente não precisa pensar, não, eu estou sentindo isso para agir daquela forma. Então, você provavelmente já viu em algum grupo seu, algum grupo social, na escola, na faculdade, no trabalho, quando uma pessoa tá mais interessada em outra, ela acaba se inclinando, não fisicamente necessário, mas tipo inclinando o comportamento dela para outra pessoa, seja na parte de atenção, na parte de respostas, nas feições, no tom da voz, enfim, é totalmente contextual, né? E é um truque psicológico interessante, na verdade, isso daí faz parte das suas emoções. Não é bem um truque, mas faz simplesmente parte do construto que a gente chama de emoções. Em vez de dizer está tudo bem, quando alguém se desculpar,
Diga obrigado por se desculpar. É Isso interessante. evita que você empurre o problema completamente para debaixo do tapete e abre a porta para o crescimento e a comunicação. Caralho, que dica boa! Essa realmente é muito boa. É claro, sempre dá para acrescentar às vezes um pouquinho mais ou tirar um pouquinho sobre isso. Precisa analisar exatamente qual é a situação, por isso que as pessoas muitas vezes precisam de terapia para poder aprender a falar obrigado, desculpe, ou até falar que não gostou de alguma coisa. Mas é realmente uma dica bem interessante. Pode utilizar essa. Faça uma pergunta acima da expectativa, já sabendo que seu pedido será rejeitado. Em seguida, peça o que você realmente quer. Isso fará com que seu pedido real pareça mais razoável. E pior que isso daí é verdade. É verdade. Até alguma vez. Expectativa. Lidar com expectativas é um negócio engraçado, porque realmente expectativas são manipuláveis. Então, se você apresenta, por exemplo, que você quer, vamos dizer que você quer comprar uma pizza, né? E você não tem dinheiro, mas você vai falar para sua mãe, para seu pai, para sua namorada e tudo mais, ou se você quer dividir essa pizza. Você fala que é um valor X, né? É um valor, pô, extremamente alto. A pizza é R$ 150. A pessoa vai ficar chocada. Depois que você der a informação seguinte, aquela informação não vai ter o mesmo impacto chocante igual a primeira. Ah, a pizza era R$ 60. A pessoa ainda pode achar cara, a pessoa ainda pode recusar, mas realmente a expectativa vai ter uma diferença na magnitude da resposta. Quando alguém tímido estiver falando, olhe para essa pessoa, faça contato visual e acene com a cabeça. Isso irá encorajar a pessoa tímida a continuar falando. Não, não, não faça isso, não faça isso. Porque depende muito da tua proximidade com essa pessoa tímida. Depende de como essa pessoa gosta de responder. E não é que exista tipos de tímido, não, porque realmente não tem isso daí, mas depende muito do tipo de situação em que ela se sente mais confortável de se expressar. Às vezes ela tá num grupo com amigos que ela não acha tão interessante. Às vezes ela tá num grupo que ela tá com amigos que ela acha interessante, e às vezes ela tá com desconhecidos. Então, realmente, muito cuidado com isso daí. Se ela quiser falar, pode até ajudar? Pode, mas não necessariamente de novo. Em vez de discutir imediatamente com um ponto de vista com o qual você não concorda, primeiro valide-o e depois declare seu próprio ponto de vista. A interação muitas vezes terminará positivamente. Isso é uma verdade, porque quando você está discutindo com outra pessoa, há um fenômeno que a gente chama de reatância. Não só a resistência da pessoa em mudar, mas o impacto que uma informação nova tem para aquela pessoa vai causar um estresse cognitivo, um estresse emocional para a pessoa poder acomodar essa nova informação. Então, realmente, se você chegar já xingando a pessoa, igual acontece no Twitter, de você chegar xingando, ridicularizando, simplesmente invalidando o que a outra pessoa está sentindo, isso provavelmente não terminará positivamente. Se você validar e depois declarar o teu ponto de vista com as ressalvas que você quer fazer, e você pode falar totalmente o seu ponto de vista, validar o que você tá falando, validar o que a outra pessoa tá fazendo, dizer que ela tem direito de pensar daquele jeito, eu não tenho dúvidas que a conversa vai terminar de uma maneira muito mais positiva. Mas isso são em linhas gerais, né? Precisa analisar situação por situação. Se você precisa se lembrar de algo, pense nisso enquanto faz algo visivelmente incomum, como mover algo em seu quarto para fora do lugar. Quando você notar isso mais tarde, você será lembrado do pensamento. Esse daí ele pode até ter um respaldo de validade. Deixa eu mostrar para vocês aqui a curva de esquecimento do Ebbinghaus. Isso daqui é para quando, né, existem outras teorias de esquecimento, mas essa daqui é bem básica porque realmente a gente consegue mensurar. E daí o que acontece? Você tem uma informação que você quer gravar. Aqui onde o meu mouse tá, onde minha seta tá ali, a mãozinha,
é a informação que você obteve. Com o tempo, você vai esquecendo ela. 10 minutos, 24 horas, uma semana, um mês, até você simplesmente não lembrar dela. Quando você reforça ela com espaçamento, ou seja, depois de um tempo, você vai lá e absorve, você estuda, você lê, você tenta lembrar dessa informação de volta, ela vai ser reforçada e, portanto, a curva de esquecimento vai variar, podendo então fazer você se lembrar ainda mais da informação desejada. E claro, quanto mais você vai reforçando, melhor vai ficando e menos chances de você esquecer você tem. Só que isso da atividade em comum funciona porque você vai estar pareando uma atividade, como por exemplo lembrar o número de telefone, ou lembrar o nome de uma música, lembrar uma letra, com a atividade em comum que você está fazendo. Porém, se você não fazer mais essa atividade em comum, dificilmente você vai reforçar essa memória. Eu espero que tenha dado para entender. E eu vou dividir esse vídeo em duas partes, porque por mais que seja um vídeo simples de 7 minutos, são 28 poderosos truques psicológicos. Então, espero que você tenha gostado. E se você gostou, deixa o like, comenta, por favor, se inscreve no canal para eu saber se eu faço uma parte 2 ou não. Obrigado, viu?